Olá, crianças! Bem-vindos a mais uma aula do programa Aprendendo em Casa. Hoje com a disciplina História, com a atividade da página 54 a 57. Vamos lá? O nosso companheiro de estudo está aqui nos recebendo nessa aula de hoje. Olá! É muito bom te ter por aqui. Hoje daremos início a uma aventura de conhecimentos. Para começarmos, deixa eu te perguntar: você conhece os Flintstones? Se não é familiar para você, certamente alguém da sua família deve ter visto em algum momento nas telinhas da TV. Leia a notícia abaixo, pois ela será muito importante para o prosseguimento dos nossos estudos. E aqui a notícia que os Flintstones devem ganhar uma série animada para adultos. Gente, aqui tem muitas palavras em inglês e a Pro não é boa de inglês. Não vou nem tentar ler. O Warner está desenvolvendo uma nova adaptação do desenho animado. Os Flintstones, desenho animado dos anos 1960, está prestes a ganhar uma nova versão. Segundo a revista norte-americana Variety, a Warner está desenvolvendo uma animação da família pré-histórica para adultos e em formato de série, com parceria da produtora A história da trama deve usar vários dos personagens da versão clássica do desenho, mas ainda não há mais detalhes ou data de lançamentos definido. Os Flintstones foi criado por William Hanna e Joseph Barbera e teve mais de 160 episódios produzidos. Fred, Vilma, Barney e Betty são os personagens principais da animação, que chegou a ganhar 2 filmes live action, lançados em 1994 e 2000. E aqui os nossos companheiros de estudo, Vovô Zelino e Duda Linda. Legal, né? Como você deve ter lido, os Flintstones foram criados de modo a simular a vida do homem na pré-história. Aqui em casa, o vovô Zelino e eu sempre assistimos. Abaixo, observaremos que ela foi dividida em 3 grandes períodos. Vamos lá? Você já estudou sobre os períodos da pré-história. Ainda se lembra? Você sabia que os cientistas dividiram a pré-história em 3 grandes períodos? São eles: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. O período Paleolítico também ficou conhecido como Idade da Pedra Antiga ou Idade da Pedra Lascada. Já o Neolítico ficou conhecido como Idade da Pedra Nova ou Polida. No período Paleolítico, os seres humanos eram nômades, ou seja, não tinham moradia fixa. O período Neolítico se inicia com o surgimento da agricultura e a fixação do homem à terra. No final desse período, os homens desenvolveram a técnica de fundição de metais. A partir daí, os instrumentos de trabalho ficaram mais resistentes e eficientes. Essa inovação dá início à Idade dos Metais, período conhecido como o último da pré-história, que vai de 5.000 anos antes de Cristo até o surgimento da escrita. A escrita marcou o encerramento da pré-história e o início da história. Ela é chamada de cuneiforme e foi criada pelos sumérios. Agora, para estruturar o conhecimento, veja a linha do tempo para compreender melhor. Então, nós temos aqui essa linha vermelha dividindo a história da pré-história. Na pré-história, nós temos 3 períodos: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Quando surgiu a invenção da escrita pelo povo sumério, inicia-se então o início da história. Leia o pequeno trecho do texto adaptado para responder à questão. Os sumérios e a invenção da escrita. Os sumérios são universalmente considerados o primeiro povo que possuiu uma escrita propriamente dita.
são pictogramas gravados em argila. A simplificação da forma é surpreendente, tendo-se ao essencial do que quer dizer. Atendo-se ao essencial do que se quer dizer. Com a dominação dos povos vizinhos, a escrita foi sendo gradativamente simplificada, seja nos seus desenhos ou na quantidade de sinais. A ela deu-se o nome de escrita cuneiforme. E a professora Ana faz a seguinte pergunta: sabe-se que a invenção da escrita foi muito importante para a humanidade. Antes da sua criação, existiu a pré-história, que foi dividida em 3 períodos. Quais são eles? Escreva nas linhas abaixo. Com certeza você saberá qual é a resposta. Questão 2. Após a leitura do material de história Aprendendo em Casa, João resolveu conversar com seu pai acerca das características dos períodos Paleolítico e Neolítico, assim como a idade dos metais. Alfredo, pai do garoto, após estudar o material, fez 4 afirmativas e pediu que João dissesse quais delas estariam corretas, a fim de verificar se o seu filho aprendeu a lição. Observe cada uma delas e ajude-o a chegar às afirmativas corretas. No período paleolítico, os seres humanos tinham moradia fixa. E aí, está correto essa afirmação? No período paleolítico, os seres humanos eram nômades. A idade dos metais se caracteriza pelo uso de instrumentos feitos de pedra lascada. A invenção da escrita marcou o fim da pré-história. E então, como é que podemos resolver essa questão? Podemos dizer que todas essas alternativas 1, 2, 3 e 4 estão corretas? Letra A diz: todas estão corretas? Estão corretas? Letra B: apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. É essa? Só tem aí a 1. No período paleolítico, os seres humanos tinham moradia fixa. Tinha moradia fixa no período paleolítico? Está correta essa alternativa? Letra C: as afirmativas 2, 3 e 4 estão corretas. Letra D: apenas as afirmativas 2 e 4 estão corretas. Então, o que estiver correto aqui nessas afirmativas 1, 2, 3, você vai ver qual é dessas alternativas A e B que representa as alternativas acima. Entenderam? Questão 3. Leia o texto para responder a questão. O que faz um paleontólogo? Os paleontólogos dedicam-se a estudar os fósseis, que são restos ou evidências de atividade de seres vivos que viveram no passado. Com o estudo dos fósseis, os paleontólogos conseguem compreender como eram os organismos que viveram no passado em nosso planeta e também como era o planeta e as mudanças que ele sofreu ao longo do tempo. Você sabia que aqui em Petrolina nós temos a Univasf, tem o curso de arqueologia lá em São Raimundo Nonato, no Piauí, onde é o berço da civilização do homem americano. Na Serra da Capivara, nós encontramos vários vestígios do homem pré-histórico. Gostou da dica? Então estude bastante e vá fazer um curso de arqueologia e torne-se um paleontólogo. Você irá viajar no mundo da história. E voltando aqui à nossa atividade, alguns dos dados abaixo podem ser encontrados pelo paleontólogo. Relacione-os às origens dos seus períodos. Cada número representa um período. E o período paleolítico é representado por qual figura? E o período neolítico? E a idade dos metais? Faça aí essa associação entre a imagem e o período destacado aqui na atividade. 4. Leia o texto abaixo.
Pré-história é o período do passado da humanidade que vai do aparecimento do homem à invenção da escrita e que abrange milhões de anos. A origem da humanidade é objeto de pesquisas de arqueólogos, paleontólogos, geólogos e biólogos. Suas pesquisas baseiam-se em vestígios que sobreviveram no tempo, como fósseis, pinturas rupestres, utensílios de uso diário, restos de fogueira e etc. Complete nos espaços abaixo o nome do período Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, descrito nas características abaixo. Então, Idade da Pedra Polida é uma característica de qual período? Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Idade dos Metais, qual é? Idade da Pedra Lascada. Então, tudo muito fácil, não é isso? Aliás, você também já estudou esse conteúdo. Até a nossa próxima aula com a correção dessa atividade.